21, alguns versículos para você entender o que Deus quer falar com você, vaso, nessa noite. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara. Concebeu a Sara e deu a Abraão um filho. Versículo 14 que diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de água, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou: o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Foi-se, encheu o odre de água e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto
maravilha é Deus. Sabe quem vai visitar esse teu problema? É Deus. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui dentro. Se eu fosse você, ligava, porque Deus vai fazer é forte. Eu estou sentindo um negócio diferente. Eu ouço barulho de cântico. Eu ouço barulho de alegria. Eu ouço barulho de corrente quebrando. O que o farol está trabalhando, você não tem noção. Só que quando chega no capítulo 21, a Bíblia vai dizer que o Senhor visita Abraão. Visita a casa de Abraão e concede aquilo a qual Deus tinha falado a respeito da sua casa. Sara vai ter. Só que a Bíblia vai dizer que antes do Senhor concretizar, esse é o problema de crente, de vaso embocado, de vaso que não tem intimidade com Deus. Sara, quando Deus libera a palavra, Sara não aguarda, porque ela olha para a sua situação e ela vê as suas condições devido à sua idade. Ei, aprende uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite. Ei, toca essa atenção, olha só. Todas as vezes que Deus fizer uma promessa para você, a promessa vai estar aqui e a tua realidade aqui embaixo nunca vai bater. Olha aí, Pai. Engrandecerei o teu nome. Porque se Deus te der o que é fácil, você vai dizer que foi pelos teus méritos. O que Deus precisa fazer é sobrenatural, para tu entender que tu depende dele. A tua dependência é dele. Tudo é por ele, para ele. São todas as coisas. Tu não pode nada. Tu não faz nada. Tu não consegue nada. Eu estou sentindo a passada, não. Eu estou sentindo a tua boca. Recebe. Sara simplesmente, ela por não esperar, esse é o problema das Sara da vida. Ela vai pegar Agar, sua serva egípcia, e ela simplesmente vai dar Agar para Abraão, coabitar e conceder um filho. Precipitação de pessoas que não sabem aguardar o tempo e a hora de Deus, pessoas desesperadas, pessoas ansiosas, pessoas doentes, problemáticas. Toda pessoa doente, ela não aguarda, ela não sabe esperar com paciência, e por ela se precipitar, ela atrapalha todo o projeto que Deus tem. A Bíblia vai dizer que Agar vai ter um filho chamado Ismael. Agora note bem o raciocínio. Aquilo que era para ser só de Sara, não era para ser de Agar. Sara vai
todo tempo seja alta as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Você precisa adorar a Deus em todos os lugares, na tua casa, no trabalho. Primeiro é Deus, depois vem qualquer coisa na frente. Só que a Bíblia vai falar que quando Abraão faz este banquete, Isaac vai desmamar. E todo filho, quando desmama, que está na idade, que já foi alimentado com leite, é por isso que eu vou gostar de Paulo, quando ele vai dizer assim, ó, meu amigo Paulo é demais. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora que eu sou grande, eu não faço mais coisa de menino. O problema é que as pessoas querem ficar a vida inteira sendo menino, sendo alimentado com leite. E Deus está dizendo, eu vou engrossar esse teu pirão. Meu Deus! Eu vou engrossar o teu caldo. É por isso que tinha veneno, morte na panela. Porque o menino apressado saiu da escola de profeta, foi para o campo catar arbusto, não sabia, não tinha intimidade, não conhecia as ervas, trouxe veneno misturado, jogou na panela. Quando jogou, envenenou a escola toda. Meu Deus! Dá pra cuidar disso assim, tá entendendo? Tá entendendo o que Deus está falando com você? Envenenou. Uma coisa que era para ser uma sopa, meu Deus, virou um pirão. Eita Porque glória! o profeta falou assim, traz farinha! Mandou jogar dentro da panela. Que era para ser leve, começou a mudar o ritmo da comida. Começou a engrossar. Ei! Deus já queria Da começar a dar alimento com vitamina, Glória. com força. Chega desse negócio de ficar passando a mão. Você não é criança. Você sabe o que é certo e o que é errado. Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. O problema é que quando a comida engrossa, as pessoas não gostam, porque Deus não vai te ter como inocente. É por isso que eu gosto muito da Bíblia. Meu amigo Oséias, capítulo 4, ele vai dizer assim: meu povo erra porque lhe falta conhecimento. É mesmo? Não é isso que está escrito? E quando o povo sabe, que é o teu caso, erra por quê? É verdade. O que quer? Erra porque quer! Porque se a Bíblia ensina, faz ao contrário por quê? Meu Deus! Olha aí, pai. A Bíblia vai dizer que quando Abraão faz o banquete, o filho é desmamado, Sara vai estar alegre, porque Deus cumpriu. Havia festa na casa de Sara. Agora entenda uma coisa é quando é alguém que te conta alguma coisa, aí você fica duvidoso, que parece até fofoca. Você ouvir de alguém alguma coisa, você pensa duas vezes, porque é igual gripe, um passa por outro e vira-se fofoca. Agora outra coisa é quando você vê. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que Sara viu Ismael zombar de Isaac. Foi mesmo. Sabe por que tem coisa que quando tu olha, tu fala assim, não passa no meu radar? Não está de acordo com a palavra? É porque Deus te mostrou, tu viu. Tu não ouviu de ninguém, tu viu. A Bíblia vai dizer que Sara vai chamar Abraão e vai dizer: Abraão, manda Agar embora, porque eu não quero dividir a herança do meu filho com o filho desta mulher. Ei! Como é que pode? Enquanto ela não tinha filho, Agar serviu para gerar. Deus não está lhe servindo, estiver perto. Quando tu não tem mais nada para oferecer, tu não tem nada para dar, tu não serve para nada, manda embora pro deserto. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite?
situações que a gente precisa resolver, que não vai ser diante de todo mundo, não vai ser falando para todo mundo. Você vai sair em silêncio de madrugada, vai lá com uma atitude e resolve. Depois que tiver resolvido, aí você pode contar para alguém. Esse é o problema da minha geração. Vai falando tudo antes de acontecer. Não passou nem na prova, mas já está contando. Aí não passa vergonha, fica triste. Não conseguiu nem finalizar, assinar a escritura da casa. Aí já está contando para A, para B, para C. Não conta para ninguém. Aguarda concretizar. Espera o que Deus vai fazer com você. Aí depois tu abre a tua boca, tu conta para todo mundo. Aí tu divide, dá tudo de ação de graça. Mas aí a bênção já está na tua mão. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Abraão pega o ódio de Agar e coloca sobre os ombros de Agar e dá o pão e o menino na mão. E todas as vezes que eu olho para a Bíblia e quando eu vejo a palavra sobre ombro, eu fui estudar para entender o que Deus queria dizer. Ombro vai falar de peso. Entenda bem. Por isso que Paulo vai dizer assim: uma porta grande e eficaz me foi aberta, mas há muitos adversários. Você quer alguma coisa que Deus faça na tua vida? Está preparado para encarar o que tem atrás da porta? Verdade. Tem disposição para guerrear contra o adversário que se levanta? É espiritual a tua guerra. Verdade. Tem guerra que você só vai vencer com jejum e oração. Não adianta você falar, bater boca, chamar para falar, para pensar. É batalha espiritual. É por isso que tem gente que entra ano e sai ano, continua na mesma coisa, porque ainda não entendeu que a guerra dele não é contra a irmã que é fofoqueira. Infelizmente a irmã não vigia, e a língua dela coça e ela tem que comentar e fazer fofoca. Ele não entendeu que a guerra dele é contra o irmão que persegue ele, porque o irmão infelizmente é invejoso e tem raiva de você, que tem disposição de orar, de jejuar, subir o monte, buscar a presença do Senhor, e Deus libera o que está de Deus na tua vida. Aí você consegue, conquista, toma posse, a igreja entra. Ombro vai falar de responsabilidade. Não transfira a tua responsabilidade para ninguém. O que é para você fazer, faça. Se Deus disse que tem para você uma faculdade, senta, pega os livros e vai estudar. Porque se tiver 100 vagas, uma é tua. Aleluia! Porque Deus já prometeu. Agora que você não queira, que Deus vai descer lá de cima e ainda fazer a prova para vocês se vocês pegarem. Você está de brincadeira com Deus. Você quer comprar alguma coisa e você acorda meio-dia, Misericórdia. uma hora, não trabalha, sempre bota uma desculpa, como é que você vai conseguir alguma coisa? Se a preguiça não deixa você despertar. Misericórdia. Ai, irmã! Não estou gostando da palavra. Bebe água que está calor. Mas eu vou entregar tudo que Jesus me deu. Eu deixo aqui dentro nessa noite. Se fosse você levantar a tua mão e adorar no nome dele, porque toda
menino. Sabe por que Deus brava por causa de menino? Porque menino não sabe se defender. Mas gente grande defende por conta própria. É verdade. Não precisa de Jesus. Agora você que chora, que é menino, Deus desce para bravar. Deus desce para cuidar da tua vida. Só que Agar está andando pelo deserto. O menino chorou. Deus bradou. Aí Deus vai dizer assim, ó. E ouviu Deus a voz. Ouviu? Deus não ouviu a voz de Agar. Porque a voz de gente grande para novo. Mas de criança Deus ouve. Aí o texto vai dizer assim, o anjo de Deus, Agar, Deus do céu, disse que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Já não é mais menino, já virou rapaz dentro do deserto. Não entendi, vou te explicar. Deserto não vem para te matar, deserto vem para te preparar. Aleluia! Você entra no deserto como menino, aí você no meio do deserto você cresce um pouco. Meu Deus. Aí vira rapaz. Aleluia. Calamandara. Aleluia. Você já não é mais menino no deserto. Você já pegou uma maturidade. Você já desenvolveu. Você já cresceu. Ah, me explica, Natal, me explico. O problema é que a gente precisa entender. Sabe o que Deus quer nos últimos dias da igreja? Metanoia. E o que é metanoia, Natal? Que loucura é essa? Metanoia. Mudança de mente. Mudança de atitude. E o que quer dizer metanoia? É uma palavra grega que ela se divide. Meta quer dizer acima e além. Noia, da raiz. Deus quer mudar a tua maturidade espiritual da raiz até em cima. Deus não quer você com essa mentalidade medíocre, Verdade. pequena. Aí eu quero uma casinha, eu quero um cantinho. Sai fora. Então Deus é grande. Aleluia. Sabe por que tem gente que não recebe? Porque não soube pedir, pediu mal. Sabe por que tem gente que recebe? Porque pede abusada. Eu sou abusada. Quando eu entro para pedir, estou na casa do Pai. Aleluia. Ele confia. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor de mim. Veio sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Sobre ele veio o castigo que nos traz a paz.
espiritualmente, a gente consegue atingir o patamar da dimensão de Deus. E maturidade espiritual não é para todo mundo, infelizmente. Porque tem coisas que Deus vai revelar e vai mostrar e vai falar, e tem pessoas que vão dizer, será? Não tem estrutura, é verdade. Me prova. A Bíblia vai dizer que Jesus resolve passar em Samaria. E vocês sabem que samaritano não se dá para o judeu. Mas Jesus resolveu passar em Samaria. E quando Jesus resolve passar em Samaria, que Jesus resolve visitar a Samaria da nossa vida, acabou. E ele vem com força para visitar mesmo. Ele quebra protocolo, aleluia, paradigmas, dogmas, ele não quer saber. Ele vai executar o projeto e o plano que tem dentro dele na nossa vida. E eu tenho uma notícia para dizer para você o que, Ana Paula? Livre-arbítrio é só quando ele quer. Porque se ele cismar que não tem livre-arbítrio para você, acabou. Verdade. Você pode gritar, espernear, pular, fazer bico, dizer que não faz, que ele para a terra. Meu Deus, olha aí. Ele abre a terra. A Bíblia no Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela habita. Ele tem o controle da tua vida. Ele controla teu fôlego de vida. Ele controla o tempo, as estações. Ele estabelece. Ele coloca. Ele tira rei. Ele coloca no governo. Se ele quiser, ele mata até a presidente. Quem pode impedir o agir de Deus? Agindo Deus. Olha o que Isaías vai dizer, vírgula. Quem impedirá? Ele está perguntando, quem é aquele que tem poder para bater de frente comigo? Quem é aquela que diz que não vai acontecer na sua vida? Se Deus determinou, está determinado. Quem pois invalidará aquilo que Deus falou ao teu respeito? Só que a Bíblia vai dizer, e eu gosto muito, aí Deus vai dizer assim, ó: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde está. Ergue-te, olha a ordem imperativa. Ergue-te, levanta. O moço cresceu mais um pouquinho danado. Aleluia. Começou com menino, passou como rapaz e agora virou moço. Ah, que coisa impressionante. Coisa linda. Vem do deserto, desperta, mulher e homem de Deus, que faz bico e birra com Jesus. Não quero ir! Vai pro deserto. Meu Deus! Não vou fazer! Vai parar no deserto. Não vou louvar! Vai pro deserto. Não, toma aqui, pastor Cartanha. Tu vai pro deserto. Não quer fazer, não? O nosso pai e a nossa mãe, a gente grita, fala. Deus? Você está pensando que Deus vai perder tempo batendo boca igual a gente? É verdade. Conversa piada. Deus não foi igual queda de braço. Deus não faz essas coisas, não. Deus não dá essas confianças para ninguém. É verdade. Não tem pastor, não tem evangelista, não tem pastora, não tem mulher de Deus, não tem, irmão. Por isso eu costumo dizer, sábio foi Davi que disse que ele, que Deus guardasse, ele ousaria de tocar no ungido. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, o próprio Deus vai lá e mata. É verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Não faz rebelião dentro da casa de Deus. Olha aí, meu rei. Não se junta para, não estou satisfeito. Não está satisfeita com ele? Ah, não? Nem importa. Meu Deus! Não faz nada. Deixa que a palestra dele é com Jesus. Olha aí, rei. Se Jesus não estiver satisfeito, Deus mata, põe um canto. Acontece alguma coisa. É um tiro, ó.
que Deus está fazendo nessa noite. Deus está entrando na vida de muitas pessoas. Está entrando na raiz. É metanoia. É na raiz. Está mudando o pensamento. Tem gente que ia pedir a carta daqui. E Deus está dizendo: não pede não. Tu vai passar no deserto. Bebeu durante o período que estava no deserto. E tudo na vida tem um começo, meio e fim. É verdade. Nada permanece para sempre. Se você for fiel a Deus, Deus muda a história. Aleluia! O problema é saber esperar e aguardar o tempo, não se precipitar e crer no sobrenatural. É por isso que a Bíblia vai dizer que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então a gente precisa esperar o que não está vendo. Aleluia! O problema é que as pessoas são precipitadas. É verdade. Só que o que eu vou entender, a Bíblia vai dizer que Deus, é o último versículo, depois você pega e lê na sua casa, abriu os olhos de Agar. Foi mesmo. E fez ver o poço, pastor Jé, que estava ali. O problema é que as pessoas estão tão cegas espiritualmente quando estão na luta, que só foca a luta, o problema, em vez de fazer da luta um trampolim e dizer assim: eu vou romper, querendo o diabo ou não, ele não vai ter força para me paralisar. Porque tudo que Deus gosta de ver na vida de um homem, de uma mulher, é ele acreditar em Deus. Aleluia! O problema é que as pessoas botam dúvida. É verdade. Só crê em Deus enquanto está dando tudo certo. Deu errado, não quer mais Deus. São pessoas inconstantes. Pessoas inconstantes. Você não pode amar Deus só pelo que Ele tem para te dar. Você tem que amar Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa. E as pessoas só querem Deus, só querem o Senhor. Se lhe deu um namorado por fora, está com pensamento pequeno, medíocre. Vai buscar o reino primeiro. Verdade. Vai fazer a obra. Vai aprender que as demais coisas Ele acrescenta. Aleluia! Primeiro busca o reino e a sua justiça. Depois Ele acrescenta casamento, carro, casa, faculdade, emprego, marido. Tudo vem por consequência do que tu faz pelo reino. Verdade. Agora você não tem posição nenhuma, não gosta de orar, de ler a Bíblia, buscar, não quer fazer nada, misericórdia, quer requerer alguma coisa. Olha aí, pai. Deus não é justo não, hein? É verdade. Sabe por que eu tenho esse maridinho bonitinho? 15 anos aguardando uma promessa. Meu Deus! No dia que eu aceitei Jesus, estou numa posição. Nunca me afastei e desviei.
tem para me dar. Meu Deus. A única coisa que eu quero é ter intimidade contigo. Eu também. Não quero ser uma crente normal, sem sal, sem graça. Eu quero que as pessoas vejam a tua glória, a tua Shekinah comigo. Aleluia. Sabe por quê? Porque dentro do Evangelho só te respeitam se tu carregar Deus na tua vida. Verdade. Se tu não tiver Deus, tu é qualquer coisa. É mais um no meio da multidão, né? Dessa E maneira. a Bíblia vai dizer que a unção faz a diferença. Querem ser pregadores? Quer carregar unção? Sobe montes, ora, se separa. É verdade. Se quiser namorar contigo, é a primeira oração. Depois, Fala mesmo. e só aceita se ela for obediente, se ela gostar de orar. É para tu arrumar mala e carregar nas costas, fica sozinho. Sabe por que tem muito casamento destruído? Eu vou combinar com o pastor. Vai escolher um dia da semana, os casais ficam, eu quero pregar para os caras, eu amo. Fiz casamento, casado para sempre. Aleluia. 3 meses sentado, é ele, Samuel? É, depois dos casais? Vai ser quando? Abril? Tô voltando a abril de novo. Aleluia. 3 meses sentado, o pau quebrando no ombro dele e no meu. Eu chegava e fazia assim, ó. E ele no estreito. Mas a gente saiu dali lapidado. Aleluia. Ainda tem mais que sentar lá. 3 meses se formando. Agora vamos fazer para professor, para discipular, para dar aula para o povo. Eu estou preocupada com as famílias, a mentalidade das pessoas, a vida que está. As pessoas não têm noção do que o diabo está fazendo, a ciranda dentro das igrejas, acabando toda hora no casa e descasa, casa e descasa. Corta isso, hein? Casa e descasa. A Bíblia vai dizer que Deus abriu os olhos de Agar. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite? Deus vai cortar a tua dependência. Aleluia. De Abraão. Aleluia. Abraão só pôde dar 5 litros do odre de água. Deus tem um poço infinito. Quanto mais tu bebe, mais tu se alimenta. Quanto mais tu bebe, mais tem água dentro do poço para saciar tua sede. Ai, eu tô sentindo um negócio aqui. Deus vai tirar a tua dependência. Não entendi, vou te explicar melhor. Se tem alguém aqui dentro que às vezes depende de morar no quintal de alguém, eu ouvi bem, fique em silêncio. Depende de ajuda de alguém. Depende de alguém dar um dinheiro. Depende de um carro de alguém. Depende de alguma coisa. Deus vai cortar. Para te dar um poço, você depender de Deus.